ontem, né, a gente trouxe o nome aí do Luiz Sinisterra, né, uma negociação que já vem de um tempo, e o que... Bom, a gente tenta falar aqui algumas coisas, eu acho que a maioria entra num ouvido e sai no outro, e faz parte, né, de como são conduzidas as negociações, de como é uma negociação, de se chegar num clube da Premier League e tirar um jogador de lá, dentro de uma realidade, né, um jogador que está... Não é que o Luiz Sinisterra, tudo bem, no Bournemouth, ele não atingiu os níveis que ele poderia ter atingido. No Leeds ele foi bem, tanto que o Bournemouth comprou o atleta por 22 milhões de euros, né? Então não estamos falando de um jogador que bateu lá na Europa e está prestes a voltar para a América do Sul sem ter dado certo lá, né? Não é o caso do Luiz Sinisterra, e por isso existe um poder de convencimento, toda uma conversa, trâmites de uma grande negociação, né, que envolve cifras muito importantes, de um atleta que vem de um histórico aí recente com essas duas lesões musculares mais importantes. Então, o que a gente trouxe ontem, nada foi alterado, é a informação que a gente tem, mas são detalhes ali burocráticos de que ninguém vai viajar também e deixar a Inglaterra sem estar tudo pronto, né? Não é assim que funciona. O Cruzeiro já, até no ano passado, né? O Cruzeiro chegou a anunciar jogador e o jogador simplesmente não veio, né? Então, a informação que a gente tem é que os trâmites seguem normais, já o que era o mais difícil até o momento, né, que foi ontem que avançou, que era a definição de valores, né, valores para o clube inglês, valor de salário, valor de comissão, de luvas, e tudo isso se chegaram em um denominador comum, né? E aí o Bournemouth também está contratando jogadores. Ontem a gente falou, né? Eu acho que não é querendo aqui ser o dono da verdade, não, mas às vezes a gente fica numa ansiedade maior, porque a gente quer tudo de uma forma rápida, mas é preciso entender todos os processos, né? Porque o clube lá está contratando também. É como, por exemplo, vamos citar um exemplo aqui. Foi uma saída do Lautaro Dias e o Cruzeiro está buscando o jogador no mercado. Que a diretoria e todo mundo vai ter ali como prioridade, né? Ficar definindo saída de Lautaro para algum lugar ou buscando opção para contratar e para reforçar o time, né? É o mesmo caso lá do clube inglês, na janela deles, que tem mais, se não me engano, acho que 18 dias, né? Então eles estão trabalhando lá também e com prioridades para definir contratações, estão buscando outros atletas para a posição. Então, seguem os trâmites normais desse negócio aí, não é num instalar de dedos que vai tudo ser fechado, finalizado, assinado e o jogador liberado para viajar, né? Mas em relação ao que a gente trouxe, não teve nenhuma mudança sobre Luiz Sinisterra. Cruzeiro e Clube Inglês, está todos os termos já ajustados, né? Acertados ali de forma verbal, e aí é construção de contrato, é contrato em inglês também, né? Aí vai entre clubes, depois vai entre atletas. Então, tem todos esses processos aí que não são como o mundo virtual, ele nos faz acreditar que as coisas são mais simples. Então, só para passar esse panorama aí, Valu, tendo algum outro fato novo, de quando o atleta vai viajar, quando vão assinar tudo, a questão dos exames médicos, né? Se faz exame lá para certificar de que está tudo beleza, né? Ou se viaja, faz os exames aqui. Então, isso tudo precisa ser acertado aí antes de o atleta, obviamente, ser anunciado oficialmente. Mas volto a repetir aí, informação que a gente tem é que nada mudou no que está tudo muito bem encaminhado, né? Aí um outro ponto, né, que é a questão de o cara vai mudar da Inglaterra para vir para Belo Horizonte, né, voltar para a América do Sul. E se eu sou o Sinisterra, eu não estou dizendo que ele está nesse estágio, né, mas não é uma mudança fácil de se fazer, né? Você está na principal liga do mundo, num clube muito bem estruturado, de boas campanhas aí na Premier League, e tudo bem, né, que ele
tem também o seu projeto esportivo, né? Que é voltar ao radar da seleção, que é jogar, que é estar em alto nível como ele já teve para vestir a camisa da seleção colombiana, e 2026 é ano de Copa do Mundo, né? Então, quem não tem um sonho de defender o seu país numa Copa do Mundo, isso deve valer aí pro Luiz Sinisterra. E eu acho, aí já é opinião total, né? Ele ficando, se fosse o caso, né, dele ficar lá na Europa, esse sonho aí, essa chance de seleção, eu acho que estaria bem reduzida para ele do que ele vir aqui para o futebol brasileiro, ter um departamento de saúde e performance ali 100% focado em ajudá-lo, né, a ficar 100% fisicamente. Então, vamos aguardar, Valu, mas os próximos dias aí, acho que, e todo mundo espera, né, que tudo se resolva, que ele possa viajar e chegar aí em Belo Horizonte para finalmente ser anunciado pelo Cruzeiro. Boa, Samuca. Só para fechar, antes de você partir, com relação a Matheus França, o amigo apurou qual a situação, de acordo com a sua apuração, sempre respeitando, é claro, o trabalho de todos os colegas da imprensa. Ô, Valu, esse Matheus França, o que eu tenho de informação é que esse nome ele foi oferecido. E é claro que é um jogador que, a partir do momento em que ele é oferecido, né, qualquer clube vai procurar saber as condições, né? Mas é um atleta que tem salário bem alto hoje para os padrões aí do futebol brasileiro. Então, não teve avanço nesse oferecimento, e não sei se seria aí um caso de uma negociação mais firme. Hoje acho difícil. Pelo que o Cruzeiro tem encaminhado aí com o Luiz Sinisterra, pelo que o Cruzeiro busca outro nome no mercado, de fato, foi a informação do Caí Mota, o jornalista, e o que eu tenho é que foi o nome colocado para o Cruzeiro. O Cruzeiro falou, ó, dependendo, beleza, né? Mas as cifras aí estavam fora de um negócio viável no momento. Pelo que o Cruzeiro vai fazer pelo Sinisterra e a outra opção aí, o que o Cruzeiro busca além no mercado, viu, Valu? Samuca, valeu, bom repouso aí para você. Ô, Valu, só mais uma. Muita gente me perguntou sobre o Matheus Gonçalves. Ontem a gente falou isso e hoje a gente repete, né? Não tem nenhuma nova conversa entre os presidentes. Essa história ela morreu completamente. A não ser que o BAP ligasse, né? Pedro Lourenço, estou aqui para te pedir desculpas, perdão por ter ruído a corda, e dentro daquilo lá que a gente tinha acertado, vamos fazer o negócio. Aí acho que o Cruzeiro toparia, né? Aí não teria motivo para recusar, né? Mas Cruzeiro procurar insistir lá no Flamengo, até porque o Flamengo definiu que o Cruzeiro era um adversário aí na briga pelo título, né? Então, não quis vender naquele momento, acho pouco provável disso acontecer, mas procura do Cruzeiro para tentar a retomada, a informação que a gente tem é que isso não aconteceu, Valu. O Gabriel Souza perguntou aqui se o Cruzeiro vai retomar negociações com o Matheus Gonçalves, tá? E o que o Samuel trouxe, pelo menos, é que isso não procede, tá? O Cruzeiro não teve mais nenhuma conversa com o Flamengo pelo Matheus Gonçalves, depois daquela situação do BAP ter voltado atrás, né? Ter cancelado a negociação. O Cruzeiro não teve mais nenhuma negociação com o Flamengo e não pretende ter, tá? Então, o Matheus Gonçalves é um nome que não está na pauta do Cruzeiro, segundo a apuração do Samuca. Eu acho que dá para se entender o Cruzeiro não insistir mais pelo Matheus Gonçalves. O Flamengo fez o que fez, e aí ter um Cruzeiro voltando à negociação, talvez oferecendo condições melhores, não faria tanto sentido, né? Até uma resposta boa que o Cruzeiro dá ao Flamengo. Gostaria do Matheus por aqui, apesar de ser uma aposta, mas seria uma boa aposta. Agora, dá para se olhar para outros nomes do mercado, né? Eu, sinceramente, estou pensando bastante na Copa do Brasil. Sei que o Matheus poderia ajudar muito no Brasileirão, que segue sendo o meio mais acessível para retornar à Libertadores, mas o Matheus Gonçalves não poderia ser inscrito pelo Cruzeiro na Copa do Brasil, né? Porque, afinal de contas, ele já disputou terceira fase e oitavas de final pelo Flamengo. Então, quando a gente olha o regulamento atual, ele não poderia fazer esse movimento. O Cruzeiro precisa priorizar alguém aí que possa
tá ajudando nas duas competições, né? Afinal de contas, o Brasileirão é, claro, um meio importante para chegar à Libertadores, mas o Cruzeiro já está nas quartas da Copa do Brasil, já está entre os 8 melhores, e a competição permite inscrições até o dia 3 de outubro. Claro que pensando em fase de quartas, o Cruzeiro tem que inscrever os jogadores antes de iniciar a fase de quartas, né? Tem o caso do Memphis no ano passado, por exemplo, que o Corinthians não conseguiu inscrever ele para a semifinal contra o Flamengo. Então, eu prefiro ver que o Cruzeiro... Prefiro entender realmente que o Cruzeiro venha a preferir um jogador que possa estar atuando nas duas competições. Talvez seja até um pensamento do Leonardo Jardim também. Então, vale pontuar isso. E, infelizmente, não ocorreu o movimento do Matheus, mas vida que segue. Tem outros nomes no mercado que o Cruzeiro pode conseguir até por condições melhores. Eu concordo muito com o Caio. Acho que esse fato de não poder jogar a Copa do Brasil, que é uma frente importante que o Cruzeiro vai encarar, pesa muito. E toda essa situação, né, envolvendo o Flamengo, acho que essa quebra de palavra, essa quebra de confiança dificulta muito uma possível negociação. O Flamengo vai pedir um valor talvez até maior pela mesma porcentagem que o Cruzeiro em outro momento pagaria ali 3,5 milhões. Então acho que é hora também do Cruzeiro delegar esforços para outros atletas, né? Procurar outros jogadores. A gente está falando aí de um departamento de scout que conseguiu, por exemplo, mapear e encontrar o nome do Sinisterra, onde o Cruzeiro ainda tem avançado nas negociações. Dá para confiar nesse departamento para achar jogadores com as mesmas características e melhores que o Matheus Gonçalves. Gosto do atleta, acho um atleta com muita qualidade, agregaria a esse time do Cruzeiro, mas é história passada, não deu certo e agora é o Cruzeiro tocar a vida pensando em outro atleta. Então, até legal também o Samuel trazer essa informação, né, de que não existe esse interesse em retomar uma conversa, até para que não fique também alimentando essa situação de que fomos atrás de um jogador que não deu certo e fomos recusados mais uma vez. Não, o Cruzeiro está focado em outros jogadores e o Matheus Gonçalves, infelizmente, não aconteceu.